Fábio Júnior estava no lar São Vicente de Paulo quando viu uma senhora desabar ao reconhecê-lo. O que aconteceu depois ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era exatamente 2 horas da tarde de uma quarta-feira quando Fábio Júnior estacionou sua BMW prata na frente do lar São Vicente de Paulo, no bairro da Moca. O cantor olhou o relógio Rolex dourado no pulso e sorriu. Sua pontualidade era quase uma obsessão. Havia prometido à diretora Dona Clara que estaria lá pontualmente e cumpriu a palavra como sempre fazia. O prédio de 3 andares com paredes amareladas pelo tempo abrigava 42 idosos. Fábio Júnior pegou seu violão preto da marca Yamaha do banco traseiro e uma pequena caixa de som JBL. Não era a primeira vez que fazia esse tipo de apresentação, mas sempre sentia um frio na barriga. Essas pessoas tinham vivido tanto, passado por tantas coisas. Dona Clara o recebeu na porta principal com um sorriso largo. Ela usava um vestido azul marinho e seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque. Fábio, que alegria você estar aqui! Os nossos vovós e vovós estão ansiosos desde ontem. Eles caminharam pelo corredor que cheirava a desinfetante misturado com comida caseira. No salão principal, as cadeiras já estavam organizadas em semicírculo. Alguns idosos já aguardavam sentados, outros ainda chegavam empurrados por funcionários em cadeiras de rodas. Fábio Júnior cumprimentou cada um individualmente, perguntando os nomes e fazendo pequenas conversas. Era assim que ele gostava de trabalhar, criando conexão real com as pessoas. Próxima à janela que dava para o pequeno jardim interno estava a Dona Raimunda Ferreira. Aos 83 anos, ela parecia perdida em pensamentos distantes. Seus cabelos brancos como neve estavam penteados para o lado, e ela usava um vestido verde claro com pequenas flores bordadas. A enfermeira Joana, uma mulher negra de uns 40 anos, ajustou a manta sobre as pernas da idosa. "Essa é Dona Raimunda", sussurrou Dona Clara para Fábio Júnior. Ela era professora de música, mas há 2 anos... Bem, ela vive mais no passado que no presente. Alguns dias ela reconhece as pessoas, outros nem tanto. A filha trouxe ela depois que começou a se perder pela rua. Fábio Júnior observou Dona Raimunda por alguns segundos. Havia algo em seus olhos que o tocou profundamente. Mesmo parecendo distante, ela movia os dedos como se estivesse tocando piano no ar. Era um movimento automático, inconsciente, que denunciava anos de prática musical. Ele se posicionou no centro do semicírculo, afinou o violão e testou a caixa de som. O barulho dos acordes ecoou pelo salão, e imediatamente viu Dona Raimunda virar a cabeça na direção do som. Foi um movimento quase imperceptível, mas ele notou. Seus olhos, que segundos antes pareciam vagos, agora demonstravam uma centelha diferente. "Boa tarde, pessoal", disse Fábio Júnior com sua voz característica. "Vim aqui hoje para cantar um pouquinho com vocês. Espero que gostem das músicas que escolhi." Alguns idosos aplaudiram timidamente. Outros apenas sorriram. Dona Raimunda continuava o olhando fixamente, como se estivesse tentando lembrar de algo muito importante. Fábio Júnior decidiu começar com Pai, uma de suas canções mais conhecidas. Logo nos primeiros acordes, algo extraordinário aconteceu. Dona Raimunda fechou os olhos e começou a balançar a cabeça no ritmo da música. Não era um movimento mecânico, era como se a melodia tivesse despertado algo profundo em sua memória. Quando ele começou a cantar os primeiros versos, lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Raimunda. A enfermeira Joana ficou em choque. Há meses ela cuidava da idosa e nunca havia visto uma reação tão intensa. Preserve o original linguagem da texto, lembrando-se perfeitamente de cada verso. Fábio Júnior, sempre atento às reações do público, percebeu imediatamente que algo especial estava acontecendo. A senhora não estava apenas ouvindo a música, ela estava revivendo alguma memória poderosa. Ele continuou cantando, mas seus olhos ficaram fixos nela, tentando entender o que estava se passando. Outros moradores do lar também notaram a reação de Dona Raimunda. Seu Antônio, de 87 anos, que estava sentado ao lado dela, sussurrou:
Raimunda, você está bem? Mas ela parecia estar em outro mundo, completamente absorvida pela música e pelas lembranças que ela estava despertando. Quando a música terminou, Dona Raimunda abriu os olhos e olhou diretamente para Fábio Júnior. Pela primeira vez em meses, seus olhos estavam completamente lúcidos e focados. Era como se uma névoa tivesse se dissipado de sua mente. A transformação foi tão notável que até mesmo Dona Clara ficou boquiaberta. Algo estava prestes a mudar. Fábio Júnior baixou o violão devagar, sentindo que precisava se aproximar da senhora. Havia uma intensidade em seu olhar que ele raramente via em seus shows. Era diferente do carinho dos fãs. Era reconhecimento profundo, quase doloroso. Ele caminhou até a cadeira de rodas de Dona Raimunda, agachando-se na frente dela para ficarem na mesma altura. "A senhora conhece essa canção?" perguntou com sua voz suave, tocando levemente a mão dela. Dona Raimunda piscou várias vezes, como se estivesse tentando organizar pensamentos que há muito tempo estavam embaralhados. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas seus olhos permaneciam fixos no rosto do cantor. "Fábio", ela sussurrou, e a palavra saiu tão clara que todos ao redor ficaram em silêncio. "Você cantava no rádio quando eu dava aulas de música para as crianças." A frase foi dita com uma lucidez que surpreendeu até mesmo a filha, que havia chegado naquele momento para a visita semanal. Maria José, filha de Dona Raimunda, era uma mulher de 52 anos que trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade. Ela vinha visitar a mãe toda quarta-feira depois do expediente, sempre trazendo algumas frutas e um sorriso forçado que mal escondia a tristeza de ver a mãe se deteriorando. Quando ouviu a voz lúcida da mãe falando sobre seus tempos de professora, suas pernas quase falharam. "Mãe?" Maria José se aproximou rapidamente. "Mãe, você se lembra de mim?" Dona Raimunda olhou para a filha com um sorriso que há 2 anos não aparecia em seu rosto. "Claro que me lembro, Maria. Você está mais magra, não tem comido direito." A naturalidade da resposta fez Maria José desatar a chorar. Fábio Júnior ficou emocionado observando aquela cena. Ele já havia visto o poder da música em outras ocasiões, mas nunca algo tão dramático. Dona Raimunda começou a falar sobre sua época de professora na Escola Municipal João Ramalho, onde trabalhou por 35 anos. Sua memória estava funcionando perfeitamente para aquele período de sua vida. "Eu usava suas músicas nas aulas", explicou Dona Raimunda, segurando firme a mão de Fábio Júnior. "As crianças adoravam cantar Só Você nas apresentações do Dia das Mães. Eu tinha um caderno vermelho onde anotava todas as letras das músicas que ensinava. Era meu tesouro mais precioso." A enfermeira Joana se aproximou e sussurrou para Maria José que era a primeira vez em meses que Dona Raimunda falava com tanta coerência e por tanto tempo seguido. Normalmente ela respondia apenas sim ou não, e mesmo assim nem sempre de forma apropriada. Ver ela conversando sobre seu passado era quase um milagre. Fábio Júnior perguntou qual música ela mais gostaria de ouvir. Sem hesitar, Dona Raimunda pediu Alma Gêmea. Quando ele começou a tocar os primeiros acordes, algo mágico aconteceu. Dona Raimunda começou a cantar junto, com uma voz que, embora trêmula pela idade, ainda carregava a doçura de quem havia ensinado música durante décadas. Outros moradores do lar se aproximaram, atraídos pela voz emocionada de Dona Raimunda. Seu José, Dona Antônia, seu Manuel, todos se posicionaram ao redor da cadeira de rodas, criando um círculo íntimo. Era como se a música tivesse criado uma bolha mágica, onde o tempo havia parado. Durante a canção, Dona Raimunda contou que havia perdido todos os seus pertences quando veio para o lar. Maria teve que se desfazer de tudo rápido porque não tinha espaço no apartamento dela, explicou sem ressentimento. "Meu caderno de músicas, minhas fotos com os alunos, tudo foi doado. Mas está tudo bem, eu entendo." Maria José abaixou a cabeça, sentindo uma culpa que a acompanhava há 2 anos. Na correria de organizar a mudança da mãe e lidar com suas próprias dificuldades financeiras após o divórcio, ela realmente havia doado tudo sem verificar o valor sentimental dos objetos. Pensou que estava fazendo o melhor para a mãe, garantindo que ela tivesse cuidados profissionais.
Fábio Júnior percebeu a tensão no ar e gentilmente mudou de assunto, perguntando para Dona Raimunda sobre seus alunos favoritos. Ela começou a contar histórias detalhadas sobre crianças que havia ensinado nos anos 80, lembrando-se de nomes, sobrenomes e até mesmo das dificuldades específicas que cada uma tinha com música. Tinha um menino chamado Pedro que era surdo de um ouvido, contou ela, mas ele sentia a vibração da música no peito. Eu colocava a mão dele no piano quando tocava e ele conseguia acompanhar o ritmo. Foi uma das experiências mais bonitas da minha vida como professora. As histórias fluíam naturalmente, cada uma mais tocante que a anterior. Fábio Júnior percebeu que estava presenciando algo raro, uma janela temporária para a mente brilhante que Dona Raimunda sempre havia sido. A música estava funcionando como uma chave mágica, abrindo portas que pareciam definitivamente fechadas. Por volta das 3:30 da tarde, Dona Raimunda mencionou algo que chamou especialmente a atenção de Fábio Júnior. Você chegou a visitar nossa escola uma vez, em 1984? Fizemos uma apresentação especial. Tinha uma foto daquele dia. Os meninos ficaram tão felizes. Fábio Júnior tentou se lembrar. 1984 foi um ano muito movimentado em sua carreira, com muitas apresentações em escolas e eventos beneficentes. Era possível que ele realmente tivesse visitado a escola onde Dona Raimunda trabalhava, mas ele não conseguia se lembrar especificamente daquela ocasião. Ele não imaginava o que vinha. A menção da visita à escola intrigou profundamente Fábio Júnior. Ele tinha uma memória excelente para rostos e lugares, mas 1984 havia sido realmente um ano intenso. Decidiu ligar para seu empresário, Roberto, que trabalhava com ele há mais de 15 anos e tinha acesso a todos os arquivos antigos de sua carreira. Roberto, preciso de um favor urgente, disse Fábio Júnior, afastando-se um pouco do grupo para fazer a ligação. Você pode verificar se temos algum registro de uma visita que fiz à Escola Municipal João Ramalho em 1984? Qualquer coisa, foto, release, algum documento. Enquanto esperava Roberto verificar nos arquivos da gravadora, Fábio Júnior voltou para perto de Dona Raimunda. Ela continuava lúcida e animada, contando para Maria José sobre as apresentações escolares que organizava. Era evidente que aquelas eram algumas das memórias mais preciosas de sua vida profissional. Mãe, eu me lembro vagamente dessas apresentações, disse Maria José. Você sempre chegava em casa muito feliz nos dias de apresentação. Falava dos meninos como se fossem seus próprios filhos. Dona Raimunda sorriu, seus olhos brilhando com o reconhecimento das filhas dessas lembranças compartilhadas. Roberto ligou de volta em poucos minutos. Fábio, você não vai acreditar. Encontrei algo nos arquivos da Som Livre. Tem uma pasta com registros de visitas beneficentes de 84. A Escola Municipal João Ramalho está na lista, data 23 de maio. E tem mais, encontramos algumas fotos promocionais desse evento. O coração de Fábio Júnior acelerou. Roberto, você pode me mandar essas fotos agora pelo WhatsApp? É urgente. Ele explicou rapidamente a situação para o empresário, que ficou tão emocionado quanto ele com a descoberta. Já estou digitalizando as fotos, te mando em 5 minutos. Dona Raimunda percebeu a agitação de Fábio Júnior e perguntou se estava tudo bem. Ele se sentou ao lado dela novamente e explicou que estava tentando encontrar registros daquela visita que ela havia mencionado. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alegria. Seria maravilhoso ver aquela foto novamente, sussurrou. Maria José segurou a mão da mãe, ainda processando a transformação incrível que estava presenciando. Há 2 anos, ela havia praticamente perdido a mãe para a doença. Ver ela conversando normalmente, lembrando-se de detalhes precisos do passado, era como ter recebido um presente inesperado do universo. Outros moradores do lar começaram a compartilhar suas próprias memórias sobre música. Seu Antônio contou que havia sido sanfoneiro em festas de casamento. Dona Antônia revelou que cantava no coral da igreja. Seu Manuel disse que tocava violão de ouvido. Era como se a lucidez de Dona Raimunda tivesse despertado as memórias de todos os presentes. Fábio Júnior começou a tocar Só Você, e Dona Raimunda imediatamente começou a explicar como adaptava a música para as crianças.
Eu mudava algumas palavras para ficar mais apropriado para a idade deles, explicou. E criava gestos simples para eles acompanharem. Eles adoravam fazer os movimentos enquanto cantavam. O telefone de Fábio Júnior vibrou com uma mensagem do Roberto. Ele abriu o WhatsApp e viu que havia recebido 3 fotos digitalizadas. A primeira mostrava ele próprio, muito mais jovem, segurando um violão em um palco improvisado no pátio de uma escola. A segunda mostrava crianças cantando em coro, organizadas em fileiras. Mas foi a terceira foto que fez seu coração parar. Na imagem, aparecia uma turma de cerca de 30 crianças cantando e, ao fundo, dirigindo o coral infantil, estava uma mulher jovem com cabelos castanhos presos em rabo de cavalo. Mesmo com os anos que se passaram, era inconfundivelmente Dona Raimunda Ferreira. Dona Raimunda, chamou Fábio Júnior com voz embargada. Quero mostrar uma coisa para a senhora. Ele segurou o telefone na frente dela, ampliando a terceira foto. Dona Raimunda olhou para a tela por alguns segundos, piscou várias vezes e então seu rosto se iluminou com uma expressão de pura felicidade. Sou eu! Exclamou ela, levando a mão ao peito. É a minha turma da 5ª série. Olhe, ali está o Pedrinho, o menino surdo que eu falei. E a Carla, que tinha uma voz linda, mas era muito tímida. E o Marcos, que sempre esquecia a letra, mas compensava com entusiasmo. Maria José se aproximou para ver a foto e começou a chorar de emoção. Era surreal ver sua mãe reconhecer cada detalhe de uma foto de mais de 40 anos atrás, quando nas últimas semanas ela nem sempre reconhecia a própria filha. A música havia desbloqueado um arquivo completo de memórias que parecia perdido para sempre. Dona Raimunda começou a contar a história por trás daquela foto. Foi um dos dias mais especiais da minha carreira, disse ela. Os meninos ensaiaram durante semanas. Quando você chegou, Fábio, eles estavam tão nervosos e empolgados. Depois da apresentação, você conversou com cada criança individualmente. A descoberta chegaria em breve. Fábio Júnior aumentou ainda mais a foto no celular, mostrando cada detalhe para a Dona Raimunda. Ela apontava para diferentes crianças na imagem, contando histórias sobre cada uma delas, com uma precisão impressionante. Esse menino aqui, o João, tinha dificuldade para cantar afinado, mas era o mais dedicado de todos. Chegava meia hora antes da aula para praticar. Maria José não conseguia parar de chorar. Há anos ela não via a mãe tão presente, tão ela mesma. Mãe, você se lembra quando eu ia nas suas apresentações? Eu devia ter uns 15 anos nessa época. Dona Raimunda olhou para a filha com carinho. Claro que lembro, minha filha. Você sempre ficava no fundinho do pátio, morrendo de vergonha, mas eu via você cantarolando junto. A enfermeira Joana se aproximou do grupo, completamente fascinada com a transformação. Em 2 anos cuidando de Dona Raimunda, jamais havia visto algo parecido. Seu Fábio, isso é um milagre mesmo. Ela estava bem confusa ontem, perguntou 3 vezes se era hora do almoço no meio da tarde. Fábio Júnior continuou olhando a foto, tentando recuperar suas próprias lembranças daquele dia. Lentamente, algumas imagens começaram a voltar à sua mente. Dona Raimunda, eu me lembro vagamente de uma professora muito dedicada naquele dia. Ela organizou tudo com tanto carinho. As crianças estavam impecáveis, todas uniformizadas. Sim, exclamou Dona Raimunda, batendo palmas fraquinha. Eu passei semanas pedindo para os pais capricharem no uniforme. Queria que estivesse tudo perfeito para sua visita. Alguns pais compraram sapatos novos especialmente para aquele dia. A comunidade inteira se mobilizou. Dona Clara, a diretora do lar, observava tudo de longe, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Ela havia visto muitas terapias diferentes ao longo dos anos, mas nunca presenciou uma reversão temporária tão dramática dos sintomas de demência. Era como se Dona Raimunda tivesse voltado no tempo. Fábio Júnior decidiu ligar novamente para Roberto. Roberto, você pode me mandar todas as fotos que tiver daquele evento? Quero ver se tem mais alguma coisa. Enquanto aguardava, ele perguntou para a Dona Raimunda se ela se lembrava de mais algum detalhe específico daquele dia. Lembro que você chegou de carro preto.
disse ela, fechando os olhos para acessar as memórias. Era um Opala, eu acho, e você usava uma camisa azul clara. As meninas ficaram todas encantadas, sussurrando que você era mais bonito pessoalmente do que na televisão. A precisão das lembranças deixou Fábio Júnior impressionado. Roberto enviou mais 5 fotos, e em uma delas era possível ver exatamente o que Dona Raimunda havia descrito. Ele saindo de um Opala preto, vestindo uma camisa azul clara. A memória dela estava funcionando como um arquivo fotográfico perfeito para aquele período. Meu Deus, sussurrou Maria José. Mãe, sua memória está melhor que a minha. Dona Raimunda riu, um som que a filha não ouvia há muito tempo. A música sempre foi especial para mim, filha. Quando ouço uma melodia que marcou minha vida, é como se tudo voltasse com clareza total. Seu Antônio, que estava sentado próximo, comentou. Dona Raimunda, a senhora sempre foi a mais inteligente aqui do lar. Mesmo nos dias confusos, percebia-se que tinha uma luz especial. Outros moradores concordaram, contando pequenas situações em que Dona Raimunda havia demonstrado gentileza e sabedoria, mesmo em seus momentos mais difíceis. Fábio Júnior mostrou as outras fotos para Dona Raimunda, e ela conseguiu identificar e nomear praticamente todas as crianças presentes. Mais impressionante ainda, ela contou o destino de muitas delas. A Carla se formou em medicina, o Paulo virou engenheiro, a Ana Maria tem uma loja de roupas no centro da cidade. Como a senhora sabe disso tudo? Perguntou Maria José admirada. Mãe, faz anos que você não fala sobre seus ex-alunos. Dona Raimunda explicou que, mesmo com a confusão mental, algumas informações ficavam guardadas em uma parte especial de sua mente. É como se tivesse gavetas diferentes na minha cabeça. A música abriu a gaveta certa. A conversa fluía naturalmente, com Dona Raimunda demonstrando não apenas memória perfeita sobre o passado, mas também raciocínio lógico e capacidade de fazer conexões complexas entre diferentes épocas de sua vida. Ela perguntou sobre a carreira atual de Fábio Júnior, demonstrando curiosidade e interesse genuínos. Você ainda grava músicas novas? Perguntou ela. Eu adoraria ouvir algo recente seu. Fábio Júnior ficou tocado pela pergunta e explicou sobre seus projetos mais recentes, adaptando a linguagem para que ela pudesse acompanhar facilmente. Por volta das 4:30 da tarde, Dona Raimunda mencionou algo que fez Fábio Júnior refletir profundamente. Sabe, Fábio, eu sempre disse para meus alunos que a música não serve apenas para entreter. Ela cura, ela conecta pessoas, ela desperta o que há de melhor em nós. Hoje você me provou que eu estava certa. Maria José segurou firme a mão da mãe. Mãe, você sempre foi sábia. Mesmo quando parecia perdida, eu sentia que você ainda tinha muito para ensinar. As duas trocaram um olhar de compreensão mútua, como não acontecia há anos. Fábio Júnior percebeu que estava presenciando algo muito maior que uma simples apresentação musical. Era uma lição sobre o poder transformador da arte, sobre conexões humanas que transcendem tempo e circunstâncias. Aquela tarde estava mudando não apenas Dona Raimunda, mas todos os presentes. A enfermeira Joana comentou baixinho com Dona Clara. Nunca vi nada parecido em 20 anos de profissão. É como se ela tivesse tomado um remédio milagroso. Dona Clara concordou, já pensando em como poderia incorporar mais música na rotina do lar. O momento decisivo se aproximava. Fábio Júnior guardou o celular no bolso e pegou novamente o violão. Havia decidido tocar mais algumas músicas para Dona Raimunda, aproveitando aquela janela mágica de lucidez. Que tal 20 anos? Sugeriu ele. É uma das minhas favoritas. Os olhos de Dona Raimunda brilharam imediatamente. Essa música fez muito sucesso quando eu ainda dava aulas, disse ela. Eu adaptei ela para uma apresentação do Dia dos Pais em 1985. As crianças cantaram para seus pais no pátio da escola. Não tinha um olho seco na plateia. Quando Fábio Júnior começou a tocar, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Dona Raimunda não apenas cantou junto, ela começou a fazer gestos com as mãos, como se estivesse regendo um coral invisível. Eram movimentos precisos, profissionais, que revelavam décadas de experiência em educação musical. Maria José filmou discretamente com o celular, sabendo que precisava registrar aquele momento único.
Mais tarde, quando contasse para os amigos sobre aquela tarde, ninguém acreditaria sem uma prova concreta. A transformação da mãe era tão dramática que parecia ficção. Mãe, você está regendo, disse Maria José, emocionada. Dona Raimunda sorriu, percebendo que seus gestos haviam saído automaticamente. É mais forte que eu, filha. Quando ouço uma música que conheço bem, meu corpo reage sozinho. São 40 anos de hábito. Outros moradores do lar começaram a tentar acompanhar os gestos de Dona Raimunda. Seu José, que havia sido sanfoneiro, batia o pé no ritmo. Dona Antônia movia as mãos timidamente, tentando imitar os movimentos da antiga professora. Era como se aquele canto do salão tivesse se transformado em uma sala de aula improvisada. Fábio Júnior percebeu que Dona Raimunda estava naturalmente assumindo o papel de professora. Assim, gente, dizia ela para os outros idosos. O movimento da mão direita acompanha a melodia, a esquerda marca o tempo. É fácil, vejam. Sua voz carregava a autoridade gentil de quem havia ensinado durante décadas. Dona Raimunda, disse Fábio Júnior, parando de tocar por um momento. A senhora gostaria de reger enquanto eu toco? Como fazia na escola? O convite fez os olhos dela se encherem de lágrimas de alegria. Há 2 anos, ninguém pedia sua opinião sobre música. Ninguém reconhecia sua expertise. Posso mesmo? Perguntou ela, com a timidez de uma criança que acabou de receber permissão para algo especial. Fábio Júnior sorriu e fez um gesto para que ela ficasse à vontade. Seria uma honra ter a regência da professora Raimunda. Dona Raimunda endireitou os ombros na cadeira de rodas, assumindo uma postura que não demonstrava há anos. Atenção, pessoal, disse ela para o grupo de idosos. Vamos cantar 20 anos todos juntos. Quem souber a letra, cante. Quem não souber, apenas acompanhe o ritmo. A transformação foi mágica. Dona Raimunda voltou a ser a professora que sempre foi, comandando o pequeno coral improvisado com gestos precisos e encorajamento constante. Muito bem, seu Antônio. Dona Maria, pode cantar mais alto, sua voz é linda. Seu José, perfeito ritmo. Fábio Júnior tocou enquanto observava aquela cena extraordinária. Dona Raimunda havia recuperado não apenas suas memórias, mas sua identidade profissional, sua autoestima, sua capacidade de liderar e ensinar. Era como se os últimos 2 anos de declínio cognitivo tivessem sido temporariamente apagados. Maria José não conseguia parar de filmar. Estava documentando o renascimento da mãe, um momento que jamais imaginara que poderia presenciar. Mãe, você está incrível, sussurrou durante uma pausa da música. Está exatamente como eu me lembro da senhora na época da escola. Quando a música terminou, Dona Raimunda aplaudiu entusiasmada o desempenho do grupo improvisado. Ficou lindo, pessoal, vocês têm muito talento. Era evidente que ela estava em seu elemento, fazendo aquilo que mais amava na vida, ensinar música e fazer pessoas felizes através da arte. Fábio Júnior se aproximou dela novamente. Dona Raimunda, a senhora é uma professora incrível. Imagino quantas vidas a senhora tocou ao longo dos anos. Ela corou ligeiramente, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Sempre acreditei que a música podia transformar pessoas. Hoje, vocês me provaram que eu estava certa. A enfermeira Joana verificou discretamente o pulso e a pressão de Dona Raimunda, preocupada com tanta atividade e emoção. Para sua surpresa, todos os sinais vitais estavam perfeitos. Na verdade, ela parecia mais saudável e alerta do que em qualquer outro momento desde que chegara ao lar. Seu Fábio, disse Dona Raimunda, posso fazer um pedido especial? Ele se aproximou, pronto para atender qualquer solicitação. Poderia tocar Alma Gêmea mais uma vez? Essa música sempre foi especial para mim. Era a favorita do meu falecido marido. Era a primeira vez que Dona Raimunda mencionava o marido de forma consciente desde que chegara ao lar. Maria José ficou surpresa. Há meses a mãe não demonstrava lembrar-se do pai, que havia falecido 5 anos antes. Papai adorava essa música mesmo, confirmou Maria José, segurando a mão da mãe. Fábio Júnior começou a tocar Alma Gêmea novamente, desta vez com ainda mais cuidado e emoção.
Dona Raimunda fechou os olhos e cantou com uma voz que, embora frágil pela idade, carregava toda a doçura de suas lembranças mais preciosas. Era um momento de pura magia musical. Uma surpresa estava por vir. Enquanto Fábio Júnior tocava a alma gêmea, Dona Raimunda começou a contar sobre seu falecido marido, Antônio Ferreira. Ele não sabia cantar nada afinado, disse ela rindo baixinho. Mas adorava me ouvir tocar piano em casa. Ficava sentado na poltrona azul da sala, fumando seu cigarro e sorrindo. Maria José ficou emocionada ouvindo a mãe falar do pai com tanta clareza e carinho. Mãe, a senhora se lembra do piano que tínhamos em casa? Dona Raimunda assentiu energicamente. Era um piano vertical marrom, marca brasileira. Seu pai comprou parcelado em 12 vezes quando nos casamos. Dizia que uma professora de música merecia ter um piano em casa. Fábio Júnior terminou a música e ficou curioso sobre a história do casal. Vocês eram muito apaixonados? Perguntou com delicadeza. Dona Raimunda sorriu, seus olhos assumindo uma expressão sonhadora. 52 anos casados. Ele era torneiro mecânico, trabalhava em uma fábrica de autopeças. Todo dia chegava em casa sujo de graxa, mas sempre me trazia uma flor do jardim da vizinha. A história do romance tocou todos os presentes. Era evidente que Dona Raimunda havia tido uma vida rica em amor e experiências significativas. Ele me apoiou durante todos os anos que lecionei, continuou ela. Nas noites de apresentação escolar, ele chegava mais cedo do trabalho para me ajudar a escolher a roupa e pentear o cabelo. Maria José lembrou-se de detalhes da infância que havia esquecido. Papai mesmo ajudava a carregar os instrumentos da escola para casa quando a senhora tinha apresentações especiais. Dona Raimunda concordou, feliz por ver que a filha também guardava aquelas memórias. Seu Antônio, o idoso que estava sentado próximo, comentou: "Que sorte vocês tiveram, Dona Raimunda. Eu perdi minha esposa há 10 anos e ainda sinto falta dela todos os dias." Dona Raimunda olhou para ele com compreensão. "A saudade é pesada, seu Antônio, mas as lembranças boas ajudam a carregar o peso." Fábio Júnior decidiu tocar uma música mais alegre para animar o ambiente. Escolheu Coração Tranquilo, e novamente Dona Raimunda demonstrou conhecer perfeitamente a letra. Durante a música, ela contou que usava essa canção para acalmar as crianças mais agitadas na escola. Tinha um menino chamado Rodrigo que sofria bullying dos colegas, relatou ela. Era muito tímido e gago. Eu sempre pedia para ele cantar essa música sozinho para a turma. Com o tempo, ele foi ganhando confiança. Hoje, ele é locutor de rádio. As histórias de sucesso de seus ex-alunos se sucediam uma após a outra. Dona Raimunda parecia ter acompanhado mentalmente a trajetória de cada criança que ensinou. A educação musical não ensina apenas música, filosofou ela. Ensina disciplina, trabalho em equipe, superação de medos. Maria José aproveitou um momento de pausa para perguntar algo que sempre a intrigou. Mãe, a senhora nunca pensou em desistir da profissão? Sei que às vezes os alunos eram difíceis. Dona Raimunda refletiu por alguns segundos antes de responder. Houve momentos desafiadores, admitiu ela. Especialmente nos anos 80, quando a situação econômica estava difícil e muitas famílias não tinham dinheiro nem para material escolar. Mas toda vez que via uma criança descobrindo que conseguia cantar, que tinha talento, toda dificuldade valia a pena. Fábio Júnior ficou profundamente tocado com a dedicação que Dona Raimunda havia demonstrado durante sua carreira. A senhora é um exemplo para todos nós que trabalhamos com música. Fazer a diferença na vida das pessoas é o que realmente importa. Dona Clara, a diretora do lar, se aproximou do grupo. Seu Fábio, posso falar rapidamente com o senhor? Eles se afastaram alguns passos e ela sussurrou. Isso que está acontecendo aqui é extraordinário. Dona Raimunda está mais lúcida do que jamais vimos. Será que existe alguma forma de tornar isso mais duradouro? Fábio Júnior pensou na pergunta por alguns instantes. Dona Clara, não sou médico, mas acredito que a música realmente tem o poder de estimular a memória. Talvez vocês pudessem incorporar mais atividades musicais na rotina do lar. A ideia pareceu interessar muito a diretora. Quando voltaram para perto de Dona Raimunda, ela estava ensinando uma técnica de respiração para os outros idosos.
É importante respirar com o diafragma quando cantamos, explicava ela. Ponham a mão na barriga e sintam ela subir quando inspiram. Assim, a voz sai mais forte e afinada. A transformação de Dona Raimunda havia inspirado todos os moradores do lar. Mesmo aqueles que normalmente ficavam quietos em seus cantos, estavam participando ativamente das atividades musicais improvisadas. Era como se a energia positiva fosse contagiante. Por volta das 5 horas da tarde, Dona Raimunda fez um comentário que chamou a atenção de Fábio Júnior. Sabe, sempre sonhei em ter um último encontro com meus ex-alunos. Gostaria de saber como eles estão, se ainda se lembram das músicas que aprendi para eles. Maria José e Fábio Júnior trocaram olhares significativos. Uma ideia estava nascendo na mente do cantor, uma forma de retribuir toda a emoção e inspiração que Dona Raimunda havia lhe proporcionado naquela tarde. Mas ele ainda não sabia exatamente como colocar o plano em prática. Tudo mudaria nos próximos minutos. Fábio Júnior se afastou novamente para fazer uma ligação, desta vez com uma ideia muito específica. Discou para Roberto, seu empresário, com um plano que havia surgido em sua mente após ouvir Dona Raimunda falar sobre o desejo de reencontrar seus ex-alunos. Roberto, preciso de outro favor. É possível você entrar em contato com a Escola Municipal João Ramalho? Claro, Fábio, mas para quê? Perguntou Roberto. Quero saber se eles ainda têm registros dos alunos que estudaram lá nos anos 80. Especificamente, os alunos da professora Raimunda Ferreira. É para uma surpresa muito especial. Roberto, acostumado com os gestos generosos de Fábio Júnior, prometeu fazer as ligações imediatamente. Enquanto aguardava, Fábio Júnior voltou para perto de Dona Raimunda, que continuava animada contando histórias para os outros moradores do lar. Ela estava descrevendo uma apresentação de Natal de 1986, quando seus alunos cantaram músicas natalinas para toda a comunidade escolar. Foi uma das noites mais bonitas da minha vida, dizia ela para seu José. As crianças usavam roupinhas brancas que as mães haviam costurado especialmente para a ocasião. Quando começaram a cantar Noite Feliz, até o diretor da escola chorou de emoção. Maria José estava gravando tudo no celular, ainda não acreditando na transformação da mãe. Mãe, a senhora se lembra de mais algum nome dos seus alunos? Dona Raimunda fechou os olhos por alguns segundos, acessando suas memórias organizadas. Carla Santos, Pedro Oliveira, Ana Maria Silva, João Henrique Costa, Marcos Antônio Pereira. A lista de nomes fluía naturalmente, como se Dona Raimunda estivesse lendo uma lista de chamada. Cada nome vinha acompanhado de uma pequena história ou característica específica da criança. Era impressionante como ela conseguia lembrar de detalhes tão específicos após tantos anos. Roberto ligou de volta em 15 minutos. Fábio, consegui falar com a atual diretora da escola. O nome dela é Mariana e ela ficou muito emocionada quando contei sobre Dona Raimunda. Eles ainda têm alguns registros antigos e ela vai verificar o que pode encontrar. Fábio Júnior sentiu uma onda de esperança. Roberto, explique para ela que Dona Raimunda está passando por um momento muito especial e seria incrível se conseguíssemos contatar alguns de seus ex-alunos. Não precisa ser muitos, apenas alguns que ainda morem na região. Enquanto Roberto trabalhava nos contatos, Fábio Júnior decidiu continuar tocando para Dona Raimunda. Ela pediu Felicidade e, enquanto ele tocava, ela contou sobre como usava essa música para ensinar as crianças sobre sentimentos positivos e gratidão. Eu sempre dizia para meus alunos que a felicidade não estava nas coisas caras ou complicadas, explicou ela. Estava na música que cantávamos juntos, no sorriso de um amigo, no carinho da família. Essa música me ajudava a transmitir essa mensagem. A enfermeira Joana se aproximou para verificar como Dona Raimunda estava se sentindo fisicamente. Como está se sentindo, Dona Raimunda? Não está cansada com tanta atividade? Para surpresa de todos, a idosa respondeu que se sentia mais energizada do que há muito tempo. É como se eu tivesse tomado um remédio que me devolveu a vida, disse ela. Há meses eu me sentia perdida, como se estivesse flutuando sem direção. Hoje me sinto eu mesma novamente. A observação tocou profundamente Maria José, que percebeu o quanto a mãe havia sofrido em silêncio. Por volta das 5:30 da tarde, o telefone de Fábio Júnior tocou novamente.
Era Roberto, com notícias extraordinárias. Fábio, você não vai acreditar. A diretora Mariana conseguiu localizar 3 ex-alunos de Dona Raimunda que moram próximo à escola. Eles se lembram perfeitamente dela. O coração de Fábio Júnior acelerou. E aí, eles toparam alguma coisa? Roberto riu do outro lado da linha. Toparam? Eles ficaram emocionados quando souberam que a professora Raimunda estava bem. 2 deles podem ir até o lar agora mesmo se vocês quiserem. Fábio Júnior olhou para Dona Raimunda, que estava conversando animadamente com os outros idosos, completamente alheia à surpresa que estava sendo preparada para ela. Roberto confirma com eles, diz que seria a maior alegria da vida dela. Maria José percebeu a agitação de Fábio Júnior e se aproximou curiosa. Aconteceu alguma coisa? Ele sussurrou brevemente sobre a surpresa que estava organizando. Os olhos de Maria José se encheram de lágrimas de gratidão. Isso seria um milagre para ela. Dona Clara, quando soube da iniciativa, ficou emocionada e ofereceu todo o apoio necessário. Podemos preparar um café especial, arrumar melhor o salão. Isso vai ser histórico para o nosso lar. A movimentação discreta começou a tomar forma, enquanto Dona Raimunda continuava alegremente conversando sobre suas memórias. Roberto confirmou que 2 ex-alunos estavam a caminho, Carla Santos, agora médica de 42 anos, e Pedro Oliveira, engenheiro de 43 anos, exatamente os 2 primeiros nomes que Dona Raimunda havia mencionado espontaneamente. Fábio Júnior se sentou ao lado de Dona Raimunda e tocou suavemente Coração Tranquilo enquanto aguardavam. Ela cantarolou junto, completamente relaxada e feliz, sem imaginar que sua tarde estava prestes a se tornar ainda mais especial. Fábio, disse ela durante uma pausa, não sei como agradecer por essa tarde maravilhosa. Há muito tempo não me sinto tão viva, tão eu mesma. A música realmente tem poderes mágicos. Ele sorriu, sabendo que a magia estava apenas começando. O inesperado estava acontecendo. Às 6 horas em ponto, Dona Clara recebeu uma ligação da recepção informando que 2 pessoas haviam chegado perguntando pela professora Raimunda. Fábio Júnior sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Dona Raimunda, disse ele gentilmente, tem uma pequena surpresa para a senhora. Carla Santos foi a primeira a entrar no salão. Era uma mulher elegante, de cabelos castanhos presos em coque, vestindo um terno azul marinho. Assim que viu Dona Raimunda, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela parou na entrada por alguns segundos, claramente emocionada por rever sua antiga professora. Dona Raimunda olhou para a mulher sem reconhecê-la imediatamente. «Boa tarde», disse educadamente. Carla se aproximou devagar, com um sorriso trêmulo. «Professora Raimunda, sou eu, a Carla, Carla Santos. Fui sua aluna na 5ª série em 1984. O reconhecimento foi instantâneo e dramático. Dona Raimunda levou as mãos ao rosto, seus olhos se arregalaram e ela exclamou: «Carla, minha Carla tímida que tinha voz de anjo!» As 2 se abraçaram emocionadamente, enquanto todos os presentes se emocionaram com aquele reencontro. «Professora, a senhora não mudou nada», mentiu Carla carinhosamente. «Ainda tem o mesmo sorriso doce de sempre». Dona Raimunda segurou o rosto de Carla entre as mãos, observando cada detalhe. «Você está uma mulher linda, minha filha, e realizou o sonho de ser médica, como sempre quis». Carla ficou surpresa. «A senhora se lembra que eu queria ser médica?» Dona Raimunda riu. «Claro que lembro. Você sempre dizia que queria cuidar das pessoas como eu cuidava da música dos meus alunos. Você conseguiu, minha querida». Pedro Oliveira chegou alguns minutos depois. Era um homem alto, de barba grisalha, vestindo jeans e camisa social. Quando entrou no salão e viu Dona Raimunda, seu rosto se iluminou imediatamente. «Professora Raimunda, não acredito que estou vendo a senhora!» «Pedro!» gritou Dona Raimunda, estendendo os braços. «Meu Pedrinho, que era surdo de um ouvido, mas sentia a música no coração!» Pedro se aproximou rapidamente e se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas para ficarem na mesma altura. O abraço entre eles foi longo e emocionado. «Professora, a senhora salvou minha vida», disse Pedro com a voz embargada.
Quando os outros meninos zombavam de mim por causa do problema auditivo, a senhora me mostrou que eu podia participar da música do meu jeito. Nunca esqueci suas lições. Fábio Júnior observava aquela cena extraordinária, sentindo que havia feito a coisa certa. Ver Dona Raimunda reconhecer seus ex-alunos e ser reconhecida por eles estava sendo uma das experiências mais tocantes de sua vida. Maria José filmava tudo, chorando de emoção. Mãe, olha quantas vidas a senhora tocou. Eles se lembram da senhora com tanto carinho. Dona Raimunda olhou para a filha com orgulho. Vê, Maria, eu não perdi meu tempo na escola. Eu plantei sementes. Carla contou como as aulas de música de Dona Raimunda haviam desenvolvido sua confiança para falar em público, habilidade essencial em sua carreira médica. Quando tenho que dar más notícias para famílias, lembro da suavidade da sua voz ensinando música para nós. Pedro revelou que ainda tocava violão nas horas vagas, inspirado pelas aulas de Dona Raimunda. Ensino música para meus filhos em casa. Sempre conto para eles sobre a professora que me ensinou que a música não se ouve apenas com os ouvidos, mas com o coração inteiro. Fábio Júnior sugeriu que todos cantassem uma música juntos. Que tal só você? Dona Raimunda me contou que vocês cantavam essa música nas apresentações. Os ex-alunos sorriram imediatamente, lembrando-se perfeitamente daquela época. Quando Fábio Júnior começou a tocar, algo mágico aconteceu. Dona Raimunda naturalmente assumiu o papel de regente, e Carla e Pedro automaticamente se lembraram das posições e gestos que haviam aprendido 40 anos antes. Era como se o tempo não tivesse passado. A música fluiu perfeitamente. Dona Raimunda regia com os movimentos precisos de sempre. Carla cantava com a doçura que a caracterizava na infância, e Pedro acompanhava o ritmo exatamente como aprendera a fazer. Os outros moradores do lar assistiam emocionados àquela aula de música improvisada. Quando a canção terminou, houve um momento de silêncio emocionado. Carla foi a primeira a falar. Professora, a senhora não imagina quantas vezes pensei na senhora ao longo desses anos. Sempre quis agradecer por tudo que me ensinou. Pedro concordou. Professora, a senhora plantou em mim o amor pela música que carrego até hoje. Meus filhos cantam as mesmas músicas que aprendemos com a senhora. Dona Raimunda estava radiante, vendo que seu trabalho havia realmente feito diferença na vida daquelas pessoas. Fábio Júnior percebeu que aquele era o momento perfeito para completar sua surpresa. Pegou o telefone e mostrou novamente as fotos antigas para Carla e Pedro. Vocês se lembram dessa apresentação? Ambos exclamaram de alegria ao se verem crianças na foto. Eu me lembro perfeitamente desse dia, disse Carla. Estava tão nervosa para cantar na frente do Fábio Júnior. Mas a professora Raimunda me acalmou. Pedro riu. Eu quase desmaiei de emoção quando você chegou na escola. A professora teve que me dar um copo d'água. A transformação começava agora. Fábio Júnior decidiu que era hora de fazer o gesto mais importante da tarde. Pegou o telefone e ligou para Roberto. Roberto, quero que você imprima aquela foto da apresentação de 1984 em tamanho grande, a melhor qualidade possível. E também quero que prepare um CD com as principais músicas que eu cantava naquela época. Enquanto aguardava Roberto providenciar tudo, Fábio Júnior se sentou no chão ao lado da cadeira de rodas de Dona Raimunda. Dona Raimunda, quero fazer uma pergunta importante. Se a senhora pudesse ter de volta alguma coisa que perdeu, o que seria? Dona Raimunda refletiu por alguns instantes, olhando para Carla e Pedro. Meu caderno vermelho com as letras das músicas, respondeu sem hesitar. E as fotos dos meus alunos. Eram minhas memórias mais preciosas. Maria José abaixou a cabeça, ainda se sentindo culpada por ter doado tudo sem verificar. Mãe, disse Maria José, eu sinto muito por ter doado suas coisas. Eu não sabia. Dona Raimunda segurou a mão da filha. Não se culpe, minha filha. Você fez o melhor que podia na época. E olha só, hoje recuperei memórias que achei que estavam perdidas para sempre. Carla se aproximou. Professora, eu tenho uma ideia. Posso ajudar a senhora a reconstituir aquele caderno.
Lembro-me de várias músicas que cantávamos, posso anotar tudo certinho. Pedro concordou imediatamente. Eu também lembro de muitas letras, podemos trabalhar juntos nisso. A sugestão animou Dona Raimunda enormemente. Vocês fariam isso por mim? Carla e Pedro confirmaram com entusiasmo que sim. Era uma forma de retribuir tudo que ela havia feito por eles quando eram crianças. Roberto chegou ao lar por volta das 7 horas da noite, carregando uma pasta com materiais especiais. Fábio Júnior o encontrou na recepção e conferiu tudo. Uma ampliação da foto histórica em tamanho 20 por 30 centímetros, emoldurada em uma moldura dourada elegante, e um CD personalizado com 15 músicas dos anos 80. Perfeito, Roberto, disse Fábio Júnior. Agora vem a parte mais importante. Eles voltaram para o salão, onde Dona Raimunda continuava conversando animadamente com seus ex-alunos sobre as músicas que costumavam cantar juntos. Dona Raimunda, chamou Fábio Júnior solenemente. Quero entregar algo muito especial para a senhora. Ele se posicionou na frente dela, segurando a moldura coberta por um tecido dourado. Todos ficaram em silêncio, percebendo que algo importante estava acontecendo. Esta foto estava guardada há 40 anos nos arquivos da gravadora, explicou Fábio Júnior. Hoje, ela volta para quem realmente merece tê-la. Ele removeu o tecido, revelando a ampliação da foto histórica, agora emoldurada elegantemente. Dona Raimunda levou as mãos ao peito, emocionada além das palavras. Na foto ampliada, era possível ver claramente seu rosto jovem regendo o coral de crianças, com Carla e Pedro bem visíveis entre os alunos. É minha foto, é realmente minha foto, sussurrou ela, tocando delicadamente o vidro da moldura. E tem mais, continuou Fábio Júnior, entregando o CD personalizado. Estas são as músicas que você usava para ensinar seus alunos, para que você possa ouvir sempre que quiser e lembrar de todos eles. Dona Raimunda segurou o CD como se fosse um tesouro inestimável. Maria José não conseguia parar de chorar. Mãe, agora a senhora tem suas memórias de volta. Carla e Pedro também estavam emocionados, vendo o impacto daquele gesto na vida de sua querida professora. Dona Clara sugeriu que colocassem o CD para tocar imediatamente. Quando as primeiras notas de Pai ecoaram pelo salão, Dona Raimunda fechou os olhos e sorriu serenamente. É exatamente como eu me lembrava, murmurou. Fábio Júnior explicou que havia conversado com Dona Clara sobre implementar atividades musicais regulares no lar. A música fez um bem incrível para a senhora hoje. Imagino que pode ajudar outros moradores também. A diretora confirmou que já estava pensando em contratar um professor de música. Carla e Pedro se comprometeram a visitar Dona Raimunda regularmente, não apenas para reconstituir o caderno de músicas, mas para manter viva a conexão especial que havia sido reestabelecida. Professora, agora que a reencontramos, não vamos deixar mais a senhora sozinha, prometeu Carla. Pedro sugeriu criar um pequeno coral com os moradores do lar. Posso vir ensaiar com eles nas tardes de sábado? Tenho certeza de que a professora Raimunda pode me ajudar a dirigir os ensaios. A ideia entusiasmou todos, especialmente Dona Raimunda. Por volta das 8 horas da noite, quando chegou a hora das despedidas, Dona Raimunda segurou as mãos de Fábio Júnior com força. Obrigada por me devolver minha identidade, disse ela. Hoje descobri que ainda sou a professora Raimunda. Havia esquecido disso. Fábio Júnior beijou respeitosamente a testa da idosa. Dona Raimunda, a senhora me ensinou mais em uma tarde do que muitos livros poderiam ensinar. O poder da música para transformar vidas. Eu que agradeço. Era sincero, aquela experiência havia marcado profundamente o cantor. Carla e Pedro se despediram com a promessa de retornar na semana seguinte para começar a reconstituição do caderno de músicas. Dona Raimunda ficou segurando a foto emoldurada no colo, observando cada detalhe com um sorriso de pura felicidade. O final surpreendente chegava. 3 meses depois, Fábio Júnior retornou ao lar São Vicente de Paulo para uma visita que não havia planejado. Estava passando pela região quando sentiu o impulso de verificar como Dona Raimunda estava.
Dona Clara o recebeu com um sorriso radiante. Seu Fábio, que bom vê-lo! Tenho novidades incríveis sobre Dona Raimunda. No salão principal, uma cena extraordinária o aguardava. Dona Raimunda estava sentada ao piano elétrico que o lar havia adquirido, regendo um pequeno coral de 12 idosos. Carla estava ao lado dela, ajudando com as partituras, e Pedro tocava violão no fundo da sala. Todos cantavam Só Você em perfeita harmonia. Não posso acreditar, sussurrou Fábio Júnior para Dona Clara, como isso aconteceu? A diretora explicou que, após aquela tarde especial, Dona Raimunda havia mantido períodos de lucidez mais frequentes e duradouros. A música realmente desperta algo especial nela. Nos dias de ensaio do coral, ela fica completamente lúcida. Quando a música terminou, Dona Raimunda percebeu a presença de Fábio Júnior e seu rosto se iluminou imediatamente. "Fábio, meu querido amigo!" exclamou ela, estendendo os braços. "Venha ver nosso coral, estamos ensaiando para a apresentação de Natal do lar." Fábio Júnior se aproximou, admirado com a vitalidade de Dona Raimunda. Ela usava um vestido azul claro e seus cabelos estavam penteados de forma elegante. Mais impressionante ainda, seus olhos demonstravam a mesma lucidez daquela tarde especial 3 meses antes. "Dona Raimunda, a senhora está radiante", disse ele, beijando sua mão delicadamente. "Como tem passado?" Ela sorriu com orgulho. "Estou vivendo os melhores dias da minha vida aqui no lar. Tenho meus alunos novamente, tenho música todos os dias e tenho minha identidade de volta." Carla se aproximou para cumprimentar Fábio Júnior. "Fábio, você não imagina a transformação que sua visita causou. A professora Raimunda está mais ativa e feliz do que qualquer um poderia imaginar." Pedro concordou, contando que os ensaios semanais haviam se tornado o ponto alto da semana de todos os moradores. Maria José chegou naquele momento para sua visita semanal, agora sempre às quartas-feiras, para coincidir com os ensaios do coral. "Fábio, que alegria vê-lo aqui", disse ela, claramente emocionada. "Minha mãe fala de você todos os dias. Você devolveu ela para mim." Dona Raimunda mostrou orgulhosamente para Fábio Júnior o novo caderno vermelho que Carla e Pedro haviam ajudado a reconstituir. "Tem mais de 50 músicas anotadas", explicou ela. "Cada uma com suas memórias especiais. E olha aqui." Ela abriu na primeira página, onde estava colada a foto emoldurada que ele havia dado de presente. "Todos os dias olho esta foto e lembro daquele dia especial quando nos conhecemos", disse Dona Raimunda. "Foi o dia que mudou minha vida para sempre." Fábio Júnior ficou profundamente tocado ao perceber o impacto duradouro daquele gesto simples. A enfermeira Joana se aproximou para atualizar Fábio Júnior sobre o estado de Dona Raimunda. "É impressionante. Nos dias de atividade musical, ela tem lucidez total. Nos outros dias, tem períodos de confusão, mas muito menos frequentes que antes. A música realmente funciona como uma medicina para ela." Dona Clara convidou Fábio Júnior para assistir ao ensaio completo do coral. Durante 40 minutos, ele observou Dona Raimunda dirigindo os idosos com a mesma competência e carinho de uma professora experiente. Era evidente que ela havia encontrado um novo propósito de vida. "Seu Fábio", disse Dona Raimunda durante um intervalo do ensaio, "quero que saiba que aquela tarde em que nos conhecemos foi o divisor de águas da minha vida. Eu estava perdida, sem identidade, sem propósito. Você me devolveu quem eu realmente sou." Pedro revelou que outros ex-alunos de Dona Raimunda haviam sido localizados e alguns já haviam visitado o lar. "Estamos organizando um grande reencontro para o mês que vem. Já confirmaram presença 15 ex-alunos que moram em São Paulo. Será uma festa inesquecível." Fábio Júnior ficou emocionado ao saber que o movimento havia crescido tanto. "Dona Raimunda, a senhora tocou muito mais vidas do que imaginava." Ela respondeu humildemente: "Eu apenas plantei sementes, Fábio. Foram vocês que regaram e fizeram florescer." Carla contou que havia trazido outros médicos para conhecer o trabalho de musicoterapia improvisado que estava acontecendo no lar. "Estamos documentando tudo. O caso da professora Raimunda pode ajudar outros idosos com problemas similares."
Quando chegou a hora da despedida, Dona Raimunda segurou firmemente as mãos de Fábio Júnior. Obrigada por ter acreditado no poder da música, disse ela. Você não apenas me salvou, salvou todos nós aqui. Ela gesticulou para o grupo de idosos que agora participava ativamente das atividades musicais. Fábio Júnior saiu do lar com o coração cheio de gratidão. Naquele dia, havia aprendido que às vezes os gestos mais simples podem ter os impactos mais profundos. Uma tarde de música havia se transformado em uma fonte permanente de alegria e propósito para uma comunidade inteira. 6 meses depois, Fábio Júnior recebeu um convite especial, a apresentação de Natal do Coral do Lar São Vicente de Paulo, sob a regência da professora Raimunda Ferreira. No convite, uma frase escrita à mão por Dona Raimunda: para o amigo que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Maria José ligou para agradecer mais uma vez. Fábio, minha mãe está vivendo uma segunda juventude. Aos 84 anos, ela encontrou uma nova missão de vida. E tudo começou com sua gentileza naquela tarde especial. A história de Dona Raimunda e Fábio Júnior se espalhou discretamente entre famílias que tinham entes queridos em situações similares. Muitos lares de idosos da região começaram a implementar programas de musicoterapia, inspirados no sucesso que havia acontecido no São Vicente de Paulo. Fábio Júnior aprendeu que a verdadeira música acontece quando conectamos corações, quando resgatamos dignidades esquecidas, quando devolvemos identidades perdidas. Aquela tarde havia mudado não apenas Dona Raimunda, mas também ele próprio, lembrando-o do verdadeiro poder transformador da arte. E Dona Raimunda? Continuou sendo a professora que sempre foi, provando que algumas vocações são eternas e que o amor pela música pode despertar milagres inimagináveis. Sua foto emoldurada permanece em lugar de honra no salão do lar, lembrando a todos que nunca é tarde demais para um recomeço.